Hoje estou como convidado especial e vou fazer algumas entrevistas, algumas perguntas para ele deixar aqui o que ele pensa sobre a juventude, sobre Moçambique hoje, sobre como é que os jovens devem se direcionar. Eu acredito que quando o jovem dá opinião, quando o jovem expressa aquilo que acredita, é muito fácil outro jovem entender e saber que existem pessoas jovens que estão a trabalhar e têm uma noção ali de conhecimento. Por favor, se apresente. Em primeiro lugar, quero agradecer e louvar pelo convite. Eu chamo-me Abuelfo Manuel, sou técnico médio em agropecuária e sou estudante do terceiro ano de Ciências Agrárias. É isso. Então, estou aqui com o Abu, é um amigo, ele trabalha na área agrícola e nós vamos entender aqui um pouco do setor, como é que é esse setor agrícola, quais são as oportunidades que tem, quais são os desafios, como é que o jovem pode ingressar, seja ele alguém formado ou não, se existe essa facilidade. Então, começo aqui por fazer a primeira pergunta para o doutor aqui, Abdul, um engenheiro, melhor dizer, não doutor. Doutor. Então, o que é que você acha da juventude hoje em Moçambique? Na verdade, eu sou um técnico, mas que estou a caminho da engenharia, né? Exato. Em relação à realidade de hoje sobre a juventude, falar da juventude eu vejo como sendo uma camada social, né? Que tem um papel muito importante para o futuro desse país, né? Na medida em que são os jovens a camada que pode criar a dinamização das ideias que podem contribuir para o crescimento do nosso país no seu todo. Por isso, eu vejo os jovens como sendo a base, né? É o centro de todas as mudanças, em todos os aspectos, social, político, econômico. Os jovens, eles, ali é o centro das atenções, é ali onde haverá todas as transformações em todos os níveis. Mas para tal, os próprios jovens precisam acreditar e encarar e aceitar que eles é que têm a responsabilidade, né, de criar mudanças no seio econômico, social e político. Mas isso tem que partir pelo um pressuposto de mudar de mentalidades, né? Como eu disse aí primeiro, que eles devem acreditar que eles são a camada que podem criar a dinamização das ideias e criar alguma mudança para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Exato, estou a ver que é uma visão muito profunda. Falou aí sobre responsabilidade. Será que os jovens de hoje têm essa componente em Moçambique? Têm responsabilidade de entender oportunidades, de entender quando ou o que devem fazer para mudar alguma situação social ou econômica do país? Será que eles têm essa consciência? Os jovens de hoje, eles têm essa consciência, né, do papel que eles têm para toda a sociedade, né? Claro que não são todos jovens, né? E essa é uma tarefa de todos nós, né? Porque alguns jovens carecem de alguma sensibilização, né, em relação a essas direções de que, olha, você é a base, né, para ver alguma melhoria em termos dos aspectos que nós estamos a viver, não é? Alguns jovens até já estão a serem exemplares, né? E o que eu penso que tinha que acontecer, os jovens devem começar a se inspirar em outros jovens, né? Hoje nós estamos a assistir muitas plataformas sociais, não é? Então é muito importante
o jovem atual acreditar e se inserir naquelas plataformas que é para levar algumas figuras como sendo uma inspiração, né? Não podemos deixar de crermos que nós temos um papel, não é? Nós não podemos viver de dar culpas aos outros políticos, ora o governo, né? Nós como jovens temos que aceitar que nós temos um papel. E esse papel, tudo que vai a acontecer dentro da vida de um jovem, parte do mesmo jovem, né? Quer dizer, se o jovem quer ser promissor, ele deve dar o primeiro passo. O primeiro passo. E como eu disse antes, deve se inserir dentro da sociedade, né? E mapear qual é o tipo de jovem que ele quer ser amanhã, se inspirando nos jovens de hoje, jovens que já deram um passo para a frente. Claro que os jovens precisam de oportunidades, não é? Oportunidades, e uma das oportunidades que eu me refiro aqui é a oportunidade de ele dar a sua opinião, né? Dar a sua opinião e a oportunidade de expor a ideia que ele tem para contribuir para esse país, né? Em todos os aspectos, economicamente, socialmente e politicamente. Tá certo, consigo perceber aí a sua visão. Então quer dizer que hoje há menos disposição de jovens que têm algum resultado, que têm algum sucesso. Os outros jovens não conseguem ver aqueles jovens que têm esse resultado. É mais ou menos isso que quer dizer quando diz que os jovens devem se expor, devem se inspirar com outros jovens. Alguns jovens, eu acredito que têm talento e que têm sonhos. Mas um dos maiores problemas é que muitos jovens não acreditam em si mesmos e muitos jovens estão no anonimato. Essa culpa não é de ninguém, mas é a responsabilidade de toda a sociedade, né? De acordar esses jovens, sensibilizando, né? Para ver os outros jovens, os passos em que eles estão a dar, não é? Como eu disse que agora nós estamos a ver, temos muitas plataformas sociais, né? Que permitem você ver jovens que já estão a dar passos mesmo, que podem servir de uma alavanca para o jovem que estava um pouco adormecido ir mais além, né? Certo. Mas também quero aqui sublinhar que os jovens atuais estão a dar grandes passos em todos os níveis. De fato. Então, de 2000 para hoje, 2020, consegue notar aí alguma diferença que o jovem moçambicano tem, que o jovem moçambicano apresenta a partir dos anos 2000 até 2020? Quais são os grandes avanços que você consegue identificar que, ok, os jovens saíram desta fase para esta fase e isso é mais importante? Um dos passos dados pelos jovens é a revolução. Nos anos passados, os jovens tinham suas ideias, tinham seus anseios, não é? Mas eles, não sei se não encontravam ou não viam, não encontravam o meio possível ou um certo meio de expor aquilo que eram as suas ideias, né? Uma das grandes mudanças em que eu vivo hoje é que temos muitos jovens a contribuir com suas ideias, falando aquilo que eles gostariam que fosse, né? Aquilo que a sociedade fizesse, assim como o nosso governo, não é? O jovem agora já não é aquele jovem que tem uma ideia e que mora só por si só, não. É um jovem que pensa e que procura meios. Quais são as plataformas que dá, né, para expor aquilo que é o seu pensamento, aquilo que é a sua ideia,
há muitos jovens dando o seu contributo em termos do que esse país deve fazer, não só para os jovens, né? Mas sim para toda a sociedade como um país. Além disso, nós estamos agora, apesar que ainda não estamos a tocar esse assunto, né? A questão da empregabilidade, né? Emprego para os jovens que são já a camada que é quase a maioria, né? Nos anos passados, nós constatávamos que os jovens só estavam exigidos em concorrer vagas de emprego, não é? Mas a maioria dos jovens atuais, eles já não têm essa concepção no seu 100%, né? Em termos da sua consciência, né? Eles agora estão a mostrar que eles por si só, eles podem dar um passo. Isso falo do empreendedorismo. Há muitos jovens que estudam, finalizam. Ok, enquanto eles procuram ter alguma oportunidade, eles têm alguma coisa que eles fazem, que é um negócio, né? Sim, que é para gerar renda. Né? Isso é muito positivo. Em suma, o jovem saiu do anonimato, está no centro das atenções e a sociedade já prestou atenção que o jovem tem algo a falar. Tá certo, que bom, que bom. Então, eu vejo um debate até por algumas personalidades do país, algumas dizendo que as redes sociais são mal para a sociedade porque se faz piadas, alguns jovens estão nesse ramo de fazer piadas com personalidades, figuras importantes e tudo isso é muito rápido por causa das redes sociais. E acabou de falar que agora os jovens se expõem mais, têm a oportunidade de falar o que pensam através das mídias. Como é que entende essa questão do digital, das pessoas estarem a partilhar e a trabalhar digital, principalmente os jovens? Como é que percebes isso? Os jovens agora estão a explorar as ditas redes sociais, entre aspas, né? Eu não vou dizer que as redes sociais estão sendo usados da melhor forma ou não, né? Por quê? Porque onde há vantagem também há outra que é a desvantagem, não é? As redes sociais são usadas sim pelos jovens, mas há uma divisão, né? Há jovens que usam as redes sociais de uma maneira que não acho que seja sustentável ou que seja correta, né? Claro, mas tem mais outros jovens que encontraram nessas plataformas uma oportunidade de desenvolver seu talento, né? E suas habilidades como jovem, né? É assim, as redes sociais, elas vieram para ajudar, né? Cabe a nós como jovens aprendermos qual é a maneira que nós podemos usar essas redes ou essas plataformas, né, para ajudar o nosso próximo crescimento, o nosso próprio crescimento como jovens. Entendo que há outros jovens que se desviam em algum momento. Quer dizer, expor uma ideia não é mal, né? Mas temos que saber como opinar ou como colocar a nossa ideia. Certo. Agora vamos para o que já falou sobre empregabilidade. Praticamente Moçambique é um país que o nível de desemprego é alto. Eu gostaria de perceber da sua parte, o governo tem alguma responsabilidade de ajudar os jovens de alguma forma a ter emprego? O governo não deixa e nunca vai deixar de ter esse papel como governo em nenhum momento ou em nenhum estágio de crescimento do nosso país, né, vai isentar o nosso governo de ter esse papel em nenhum momento. E não se descarta a possibilidade de o governo estar a desempenhar esse papel. O governo está a desempenhar esse papel. Mas o que temos que sublinhar, né? Talvez nós soubemos
quais são as adversidades, né, que todo mundo, assim como o nosso país, enfrenta, né? Mediante essas adversidades, há necessidade do governo, né, continuar a articular suas condições, né, no que tange ao acesso a emprego para jovens, não só, mas também criando oportunidades, né, para que os jovens possam desenvolver os seus talentos. É de coisa louvar que agora já estamos a ter programa que eu acho que será um programa inclusivo, né? O sustenta, né? Mas essas todas as contribuições que o governo está a dar, né? Esses são passos muito grandes, mas depende mais do próprio jovem, né? Como é que vai ver essas oportunidades? Como é que vai encarar essas oportunidades, não é? De forma mais simples, o governo tem esse papel de criar oportunidades de emprego para todos os jovens, está a fazer, e o que eu penso é continuar a promover mais oportunidades, né? E por que não também criar a consciencialização do próprio jovem, né, a aproveitar ou a saber identificar oportunidades, não é isso? E o jovem também deve aprender a ter iniciativas. Não pode ficar apenas agarrado pelas oportunidades que virão do governo. Ele deve ser pioneiro. Ele é o fazedor da sua própria mudança em termos pessoal, né? Ok. Como é que o jovem tem que ver essas oportunidades que o governo tem? Ele tem que falar, acabaste de explicar aqui há pouco tempo, mas eu gostaria de perceber como é que o jovem tem que se dirigir a isso, sendo que ele já colocou currículos em diversos lugares, já andou, mas ainda existem pequenas oportunidades que ele talvez não conhece, que ele não sabe. O que é que esse jovem tem que fazer para ter acesso, seja à informação das oportunidades, seja a como poder superar essas dificuldades de rejeição do emprego ou de alguma oportunidade? O que é que ele tem que fazer? O jovem precisa primeiro, nós jovens, precisamos de aprender a olhar para o outro jovem, né? Quero acreditar que não são nem todos os jovens estão no mesmo nível em termos de oportunidade, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquele jovem que está num nível um pouco alto em termos de oportunidade, né? Aprender a priorizar ou a olhar o jovem que está num nível mais baixo, né? E a outra questão é de que o jovem deve sair do anonimato, como você disse que está a concorrer, e não podemos olhar, nós temos que deixar aquela concepção de que quando há um certo concurso, né, não podemos olhar aquela concepção de que aquilo já tem dono. Exato. Né? Aquilo ali já tem dono, já tem alguém ali preparado que vai estar ali. Né? O jovem, o que deve aprender é quebrar todas as barreiras, né? Sair do anonimato, ir atrás das coisas, né? Claro que há certos obstáculos que ele pode encarar, por isso eu estou a dizer que aquele jovem que está daquele outro lado tem que aprender a olhar para o outro jovem, né? As oportunidades podem não ser suficientes em relação à demanda, né? Mas é importante o jovem criar uma reinvenção, não é? Olhando para todas as esferas. Se ele está a tentar aqui, não pode deixar de olhar também para outros lados, né? Falo isso por quê? Porque há outros jovens, quando terminam o curso, eles apenas ficam à espera das vagas, ou mesmo concursos públicos, ou mesmo privados, né? Que é para concorrer para
ter um emprego, né? Mas o jovem não precisa ficar apenas a olhar ou à espera dessas oportunidades como esses anúncios, não. O jovem precisa pôr em prática ou escolher um ramo em que ele acha que se adequa melhor, né? Com as oportunidades que tem primeiro, né? Iniciar sempre é iniciar. Começar algo sempre será mais uma valia em relação a alguém ficar parado. Certo, certo. Vamos para o ramo agrícola, que é o ramo da tua especialidade. Ok? Yeah. Será que você vê, se fala há muito tempo que a agricultura é a chave do desenvolvimento de Moçambique? Eu praticamente sempre ouço isso. Será que realmente a agricultura é essa chave que se fala? É esse, digamos, o tesouro de Moçambique para o desenvolvimento? Até que eu me recordo que já se formou uma lei depois da independência que colocava o setor agrícola como o ponto focal para o desenvolvimento de Moçambique. Mas hoje temos outros setores, temos o setor de mineração que anda a causar problemas e tal. Mas eu quero entender, com esses setores que nós temos, será que a agricultura mesmo é o potencial que Moçambique precisa para transformar? A agricultura continua a ser a base do desenvolvimento, não é? Mas para que haja o desenvolvimento nesse setor, precisamos aprender a sermos realísticos e práticos, não é? Porque nós podemos afirmar que é um setor crucial, não é? Mas vamos lá ver no próprio orçamento quantos porcentos são alocados para a área agrícola. No passado, o que nós estávamos a ver, eu acho que posso assim afirmar que em algum momento nós ouvíamos falar que era a base do desenvolvimento de forma verbal, né? Não quer dizer que não haviam ações, não é? Mas as ações que haviam não justificavam esse nível de importância que o ramo parecia ter ou constituir, né? Para o nosso governo, assim como para a nossa sociedade, né? Agora, nesse último quinquênio, ou neste quinquênio, aquele outro quinquênio para este quinquênio, eu estou a notar uma diferença, né? Estou a notar uma diferença através da implementação de vários programas da área, do ramo, assim como do setor, assim posso assim falar, né? Agora estou a ver o ramo a ser mais prático, apesar que é um início. Espero que isso continue assim, né? Espero que isso continue assim. Estou a ver o ramo a ser mais realístico, a ser mais prático, como nós ouvimos Sua Excelência Presidente a dizer que vai alocar os 10% do... Com esse programa Sustenta, você falou que agora teremos há mais impacto, o governo já tem aí o programa Sustenta, já tem o ADIM. Eu sempre fiquei com uma questão. Existiram sempre extensionistas há 20 anos atrás e eles estão lá no campo a fazer seu trabalho. Por que o setor agrícola, por que na agricultura não é difícil se ver algum desenvolvimento muito elevado, sabendo que lá tem pessoas que estão a trabalhar já há 20 anos, 30 anos, na extensão, estão a ensinar a população ali como produzir novas técnicas, todo aquele processo. Por que não existe essa evolução? Primeiro vou dizer que não existe essa evolução porque não havia uma prioridade prática, não é? O que entendíamos era que parecia ser um ramo prioritário, né? Verbalmente assim falando, né? Mas em termos práticos não era um ramo prioritário. Por que eu falo isso?
olhando pelo próprio investimento para o setor, né? Para o desenvolvimento desse setor precisa ser prioritário, né? Olhando mais pelo investimento que é alocado, né? Não importa só nós termos os técnicos a trabalhar sem nenhum investimento em termos de conhecimento, sem nenhum investimento em termos materiais. Se nós estamos a ver cada vez mais, né, as condições que facultam a boa produção varia, altera, né? Quer dizer, as condições agroecológicas, em algum momento, não são estáticas, são dinâmicas. Este ano, por exemplo, nós estamos a usar variedade X, né, que tem um certo potencial produtivo, né, mas essa mesma variedade daqui a 3, 4 anos pode não ter a mesma resposta, né? O que é que precisa? Nós precisamos aumentar mais o investimento para este setor, partindo primeiro da própria investigação, né? Porque é aqui onde há a geração dessas novas tecnologias, né? Até chegarmos à extensão, né? Que é o canal pelo qual essas tecnologias geradas pela investigação chegam até ao produtor, né? Em suma, precisamos, o governo deve continuar ou deve olhar de forma prática o ramo como sendo prioridade, né? Partindo nos próprios investimentos que são alocados para esta área. Certo. Gostaria de perceber uma questão. Quando estavas a falar, me apareceu algo que quando você diz prática, o que queres realmente dizer? Nós estamos a ver que as tecnologias agrárias estão cada vez mais a desenvolver partindo no pressuposto de geração de novas tecnologias, não é? O técnico está há 10 anos a trabalhar, ele já vem com técnicas, aquelas técnicas remotas, né? Antigas, né? Ok, o técnico já tem essas técnicas, mas a realidade de hoje nos impõe outros desafios, né? Então, esse técnico precisa passar por uma reciclagem em termos de informação, assim como conhecimento, a disseminar para a comunidade rural, que é para termos melhores, para nós termos uma boa produção, não é? Agora, o que tinha que se fazer, né? Tinha que se alocar um certo investimento para esse setor, né? Que é para permitir a reciclagem contínua dos próprios profissionais da área, né? E criarmos condições materiais. E um dos pontos limitantes que eu vejo para esse setor, para o desenvolvimento do próprio, é a falta de criação de linhas estratégicas para a facilitação da comercialização. Se nós formos a ver, o produtor hoje, na maioria dos casos, ele consegue produzir, a quantidade seja pouca ou muita, né? O produtor consegue, né? Mas um dos fatores limitantes para que essa produção obtida, né, se converta em dinheiro e melhora a vida do próprio produtor é a falta de uma boa canalização ou de um bom direcionamento em relação à comercialização. O que tenho visto muitas vezes, os técnicos acompanham apenas a componente produção, né? Mas é preciso consciencializar esse produtor
a saber que essa produção, se eu estou a gastar assim, né, para eu vender e ter esse dinheiro, eu tenho que vender nesses moldes, não é? É preciso ensinar o próprio produtor a saber fazer a planificação da sua própria atividade, para que seja uma atividade que gere rendas na verdade. Ok. Então, entendendo essa componente, essa era a minha próxima pergunta sobre a comercialização, porque eu sempre vi que no ramo agrícola um dos grandes problemas é esse, a comercialização do produto final. Eu queria perceber qual é a solução que você acredita que é uma solução prática, de fácil compreensão de todos, que esses produtores ou os jovens podem enxergar aí uma oportunidade para solucionar esse problema, dizer, ok, se eu pego isto aqui, eu tenho a plena certeza que é uma oportunidade de negócio. Primeiro, para o ramo, tinha que se iniciar pela industrialização. A industrialização. Moçambique continua a importar produtos agrícolas nos outros países em proporções mais altas em relação à quantidade que é produzida, para algumas culturas, claro. Agora, aumentando a industrialização, né, íamos criar aí uma oportunidade de termos uma fonte de fornecimento dos produtos, né, cultivados ao nível local. E automaticamente íamos criar também oportunidades de emprego e o jovem ia abraçar o empreendedorismo agrícola sabendo que existe indústria X onde eu consigo vender. Porque a industrialização, eu penso que seria a maior fonte que ia absorver essa quantidade que seria ou que será produzida pelas comunidades, né? Então, nesse aspecto, nessa visão, podemos afirmar que o produtor até teme aumentar a produção por falta de um canal ou de um comprador ou de um local que ele deve exportar, ou seja, deve vender aquele produto. Isso limita a produção da própria comunidade, visto que não tem Será que é isso? Não é bem assim. Mas primeiro eu queria mais enaltecer a necessidade de nós fazermos a reciclagem dos técnicos, né, para adequá-los à realidade de hoje. Os técnicos precisam incutir nos produtores, né, aprender a quantificar aquilo que eles gastam para certa produção. Por que eu faço isso? A produção elas conseguem, não é? Mas o que eu vejo é que há falta de ganhos monetários que provém desta produção. Por quê? Porque o produtor não consegue por si só quantificar quanto é que ele gastou para conseguir aquela quantidade. Como consequência, acaba comercializando a um preço injusto que não compensa aquilo que é o seu gasto, né? Automaticamente não melhora a sua condição de vida. Então está a enfatizar a importância da gestão dentro dos produtores, das comunidades ou dos produtores, para que eles saibam como gerir sua própria farma. Eu estou a enfatizar a necessidade dos técnicos, né, alargar a sua componente de assistência até a comercialização, partindo, né, na subsistência ou na sensibilização dos produtores sobre a necessidade de quantificação do que gastam, né, e da maneira correta de fazer a comercialização, né? Certo. Praticamente essa parte foi incrível, porque eu acho que é aqui onde está o problema. É aqui onde, se os jovens conseguirem enxergar e se as pessoas, os técnicos conseguirem ver essa componente, tem aí uma oportunidade de negócio. Uma palavra final aqui para os jovens. O que você tem a dizer para os jovens de Moçambique, os jovens agrícolas, os empreendedores?
qual é a mensagem final que você tem a deixar para nós fecharmos esse cenário que foi muito bom? A mensagem final que eu tenho é de encorajar os jovens iguais a saírem do anonimato, né? E desenvolver suas habilidades, né? Principalmente para o ramo agrário. Nós estamos a ver aí vários programas que estão a vir, Sustenta, é um ramo promissor, penso eu, da forma como estou a acompanhar em termos da sua abordagem, não é? É importante acreditarmos que podemos mudar, partindo dos próprios jovens acreditarem que podem mudar, e com essas oportunidades temos que abraçá-los, né? E chamando mais os outros jovens, sensibilizando mais a importância e o papel do jovem, e havendo uma ajuda mútua entre os jovens e contando também com o apoio do governo. Muito obrigado aí por ficar até. Se você ficou até esses minutos, já são 30 minutos e pouco, significa que você é um jovem que quer realmente mudar. Curta o canal, se subscreva e partilhe para que mais jovens possam entender essa mensagem do setor agrícola. Estamos juntos.